Sansão começou a olhar para os seus braços, começou a olhar para o seu físico. O poder de Deus tinha caído sobre ele. Ele não estava conseguindo acreditar naquilo. Ele começou, não é, a se admirar. E imagino que com o seu olhar, ele começou a olhar e dizer: isso aqui é impressionante. A Bíblia diz que Sansão vai descer a segunda vez. Eu gostaria que você acompanhasse o livro de Juízes, capítulo 16, o verso 1. E ali diz: e depois de tudo isso, Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e coabitou com ela. No segundo episódio da história de Sansão, ele não quer mais casamento, ele não quer mais compromisso moral, ele não quer mais compromisso formal, ele não vai dentro de Israel escolher, não tinha aprendido pelos erros já passados, não tinha conseguido, não é, absorver a lição negativa, porque até no negativo você aprende a acertar. Desceu novamente Sansão, só que eu gostaria de lembrá-los de que Timnate era no pé da montanha, Gaza era mais adentro no território dos filisteus. Quando você peca uma vez, acredite, nunca você vai pecar o mesmo pecado sempre. Você não vai cometer aquele mesmo erro, você vai um pouquinho mais, porque o pecado é sedutor. Ele te chama e ele diz: por que você não vem um pouquinho mais? E Sansão passou por Timnate. Timnate lembraria ele, se ele tivesse com a sua consciência, não é, no lugar de que ali ele tinha tido uma frustração amorosa, e aquilo deveria servir como sinal e símbolo: pare aqui, volte para a montanha. Passando por Timnate, entrou em Gaza. E quando ele entrou em Gaza, ele não queria encontrar uma esposa, ele queria uma noite de prazer, ele queria satisfazer seus impulsos sexuais, ele queria simplesmente um momento. Gente, eu me impressiono com a história deste homem, sabe por quê? Porque Sansão tinha vindo ao mundo por um objetivo. Ele era nazireu, separado por Deus, ele tinha sido dotado de força, de poder intelectual, porque ele tinha que ser um líder. Ele tinha que liderar Israel à vitória, à liberdade. Agora imagina você, o pastor de Israel, e está envolvido num escândalo. Os filisteus souberam que Sansão estava dentro de Gaza. Então os filisteus disseram: feche em Gaza. Nós perdemos já 30 com 1000. Não se sabe quantos ele matou naquela outra luta, mas no mínimo 1030 já foram perdidos. Nós temos que capturar este homem perigoso. Feche Gaza. E no meio da madrugada, numa noite de orgia, o poder de Deus tocou a Sansão. Sabe o que me impressiona com a Bíblia? Algumas pessoas dizem que o Evangelho diz que eu devo me levantar do pecado e ir a Cristo. Mas, gente, não tem como compreender isso, como aceitar isso. Isso não é verdade. Como é que alguém vai sair sujo, se limpar e chegar diante de Cristo? Você vai dizer: não, pastor, esse é o processo, essa é a força de vontade. Eu tenho que me levantar, me arrumar e ir a Cristo. Deixa eu te contar uma história. Um homem estava com um problema na buzina do seu carro. E ele queria consertar a buzina. Então um dia ele foi para a oficina. E a oficina mais próxima. E ele se dirigiu com o seu carro com um problema na buzina. Quando chegou na oficina, então estava ali uma placa que dizia: buzine para ser atendido. Como é que vai ser atendido alguém que está com problema na buzina, então? Como é que o pecador vai ser limpo se ele é sujo? Ele começa a se limpar, mas ele é sujo. Só tem uma forma de sermos limpos, é o poder de Cristo. Só tem uma forma de sermos chamados do meio do pecado, é o poder do Espírito Santo. Ninguém se levanta do pecado por iniciativa própria, você tem que aceitar isso. É o poder do Espírito de Deus que vai lá no pecado e diz: você está errado. E tocando o coração do líder, disse: Sansão, você está errado. Levante, saia daqui. E para você entender de que Deus tocou o coração de Sansão, quando Sansão se levantou, os inimigos disseram: o quê? Você vai sair? Você não vai sair, está tudo fechado. E os soldados nas portas.
Sansão foi em direção ao portão central. E sabe o que diz a Bíblia? Sansão pegou os portões no meio daquela madrugada. Portões estes que tinham os seus ferrolhos cravados no meio da muralha. Arrancando estes portões. Ele não colocou do lado do muro, como que tirando o empecilho. Colocando sobre o seu ombro, levou até o monte mais próximo. E deixou lá em cima, como que querendo dizer: eu gostaria que vocês entendessem algo. Eu sou um homem fora do normal. Eu sou um homem fora do comum. Vocês não entenderam isto, filisteus? Ninguém pode comigo. Eu não temo nada. Eu enfrentei um leão. Eu não tenho medo. Eu enfrentei um leão, eu tenho coragem. Eu enfrentei 1.030 pessoas, das quais eu tirei a vida. Eu tenho força. Eu não tenho só coragem e força, eu tenho agilidade. Ninguém me pega por trás, porque eu sou capaz de pegar 300 raposas, e quem conhece uma raposa sabe a sua rapidez. Eu não peguei uma nem duas, eu peguei 300 raposas. Isso aqui é para mostrar como eu sou rápido. Mas mais do que isso, eu queria que vocês soubessem, eu tenho o poder. Porque nem as leis físicas, nem as leis de construção civil, nem as leis que estão instaladas no mundo, seguem seu curso normal quando eu chego. Porque eu arranco muralhas, eu arranco portas. Apesar do poder de Deus, apesar da força que era emprestada, Sansão começou a acreditar numa mentira. Eu tenho o poder, eu tenho a força. Tem muitos jovens hoje acreditando numa mentira. Eu me lembro que uma menina disse: pastor, eu fazia um seminário numa escola pública, e eu disse sobre o poder do evangelho, e eu disse que deveria ter limites no comportamento moral, e ela disse: não, os outros têm problemas, os outros ficam doentes, as outras ficam grávidas, eu não, eu sou esperta. Eu me lembro de um jovem que disse: pastor, eu quero te confidenciar, porque você se tornou meu amigo, eu vou te confidenciar algo. Eu já fiz várias coisas, ninguém conseguiu nunca pegar. Pastor, eu quero te dizer que eu sei fazer direito as coisas e não deixo marcas. Será que nessa noite eu estou pregando exatamente para alguém que acha que é um super-homem, uma super-mulher? Você consegue brincar, você consegue ir lá no pecado, você consegue aproveitar o pecado um pouco, depois você volta para a igreja, você aproveita, coloca seu terno, seu vestido, fica com uma carinha de anjinho, não é? Você fica aquele tempo ali dentro da igreja, quando você então volta de novo para suas atividades secretas, só você sabe o que você é capaz naquele botão de televisão, naquele mouse do computador, naquele volante do seu carro, nas caminhadas, nos seus pensamentos. E aí você diz: não, mas eu sei me cuidar, na hora certa, quando eu sentir que o mundo está no fim do fim, aí eu mudo de lado, e eu fico aqui, e eu vou aí seguir, e eu vou ser um grande esperto, porque o pastor, quer a experiência mais linda? Aproveita um pouquinho do mundo, e depois você se salva.